gostaria hoje de pensar junto no nosso culto pela manhã. Nós temos muitas coisas na vida que nós consideramos impossibilidades. Tem coisas que nós dizemos que não podemos, que não vai acontecer, que não vai rolar, e comigo não dá. Porque muitas das vezes nós olhamos pelas situações com um olhar humano, com um olhar da gente, e a gente passa a considerar essas coisas como impossíveis. Nós estamos diante de uma história. É bom que nós olhemos a vida de alguém que estava em condições de impossibilidades e Deus realizou algo que ninguém poderia imaginar. A Bíblia fala sobre essa história de nascimento de Jesus, mas eu quero olhar o lado da Maria, eu quero olhar o lado do José. De repente a menina está ali sentadinho, pensando nas coisas, e vem um anjo batendo na porta e diz: olha, salve agraciada mulher, tu és bem-aventurada. Mas como é que pode alguém me ver assim de repente? Foi assim a história com a Maria. No 6º mês, a Bíblia diz, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Deus enviou o anjo e disse: vai lá falar com aquela moça. Só que a condição da moça é uma condição que não dava chance para que a fala do anjo, ou a palavra que Deus mandou ao anjo, pudesse se realizar. Olha quem é essa mulher. Versículo 27. Uma virgem desposada com um homem. Uma virgem que está em uma promessa de casamento. Ela ainda não é casada. Ela é solteira. Ela é noiva. Ela é justamente uma menina de promessa para um casamento que ainda não aconteceu. O homem, esse chamado José, e ele no seu cantinho, a moça na sua casa, de repente o anjo já vai lá perturbar os planos deles, porque José estava com planejamento de casar. Então José está ali empolgado, diz: olha, está chegando a minha vez, está chegando a minha hora. De repente um anjo vem, entra no meio da conversa. Que negócio é esse? E a Maria recebe essa mensagem do anjo, uma virgem, uma moça que não tem relacionamento com o homem, e vindo um anjo até ela, diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Essa saudação é uma saudação muito importante, porque essa saudação vai perturbar o coração da Maria. Como é que pode? Um desconhecido que me chega aqui, que me fala que o Senhor é comigo e eu sou bendita dentre as mulheres. Mas o que é isso? O que é essa saudação? Será que não tem esse homem aqui um interesse sobre mim? O que está acontecendo que me chega e me diz: olha, menina, você é abençoada, menina, Deus é comigo. Mas que negócio é? Eu tenho o meu José. O meu Zé está ali, eu estou esperando chegar uma hora, e eu, meu Zé, nós vamos casar. Mas que saudação é essa? Será que esse homem está querendo dar assim uma de leve para mim, para me amolecer o coração, esquecer o meu José? O que está acontecendo? E o anjo foi avançando na conversa, porque a Bíblia disse: vendo ela, tornou-se muito na sua palavra por conta da saudação. E o anjo disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra de não temer é uma palavra muito boa para nós, porque as impossibilidades da vida trazem medo. As impossibilidades na vida nos levam na condição de nos considerar, talvez sem poder, sem força, sem capacidade. Portanto, o medo sempre bate na porta quando as coisas aparentam para nós serem impossíveis.
E o anjo disse: não tema. Eu não sei, talvez você esteja diante de uma luta, e essa luta te coloca também na condição do medo. E nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo de decidir, de abraçar algum novo empreendimento. Nós temos medo, principalmente quando a gente olha às vezes a nossa idade. A gente fala, não dá para ir desse jeito. Mas o que nós estamos falando aqui é de Deus que está enviando a sua palavra e que não precisa ter medo. Não tenha medo, mulher. Não tenha medo, eu sou Gabriel, eu sou enviado por Deus. Não tenha medo. Eu não vou falar por mim. Eu não vou dizer coisas que você não consegue. Não tenha medo. Eu sou enviado por Deus, porque você achou graça. Não tenha medo, porque a graça de Deus está aqui com você. Não tenha medo, porque Deus quer que você viva a sua graça, a sua bondade. Achou graça, achou o favor de Deus, achou a benevolência de Deus. Deus te olhou de um jeito particular. Não é de mim que é questão, mas é de você, porque Deus, ele tem algo que ele quer realizar, ele tem um plano que ele quer realizar, ele tem um projeto que ele quer fazer, só que ele vai fazer com você. Não tenha medo. Você pode estar com medo, você pode estar se dizendo, não é comigo, deve ser com outra pessoa. Não, Deus está dizendo com você sim. Você pode estar pensando, mas quem vai fazer esse trabalho? Não, tem que vir outra pessoa. Não estou falando de outras que viriam. Eu estou falando de você. Portanto, não tenha medo. A Bíblia diz, com Deus faremos proezas. Com Deus, não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo. O Senhor marchará diante do seu povo. Não tenha medo. Deus está cuidando. Deus está nos mantendo. Não tenha medo. No lugar do medo, confie. No lugar do medo, acredite na palavra que Deus está dando, acredite na palavra que Deus enviou, acredite, porque o Gabriel não veio por ele mesmo, ele é um enviado, ele veio porque Deus o mandou. Acredite na palavra de Deus. Amém. Não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Aqui começam as coisas difíceis. Eu sou desposada, eu sou uma menina de promessa e eu não tenho um relacionamento com homem nenhum. Mas aí o anjo está dizendo, você vai ficar grávida. Eu vou ficar grávida. Uau. E ali a Maria com essa conversa. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser Josué. Jesus, o Salvador. Yeshua. E ali o anjo foi lá, ele vai ser grande, o nome dele é o Filho de Altíssimo, o Senhor Deus dará a ele o trono de Davi. Deus, está meio complicado. Não só de falar de mim, está falando de algo que é impossível, tudo bem, mas também já está falando da pessoa que vai nascer, que vai receber o trono de Davi. E essas questões, quando passa pela cabeça de Maria, e eu acredito que ela vai sair de si, ela vai dizer, hoje você está de brincadeira. Pode falar de outras coisas, mas esse aí, eu acho que você tá indo um pouquinho mais longe. Não é bem isso. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Que tipo de rei é esse? Jesus, o rei dos reis. É dele que o anjo estava falando. Antes dele nascer, Deus já havia uma palavra. Deus já dizia quem seria ele. O nome dele é o que ele veio fazer na
terra. Ele veio salvar o mundo. Jesus significa Deus que salva, o Salvador. É isso. Ele não nasceu ainda, mas a sua missão já foi definida. Deixa eu dizer para vocês que tem coisas que ainda não nasceram, mas Deus já definiu. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele conhece o fim no começo. Deus sabe de todas as coisas. Apenas não tenha medo. Creia, acredite que Deus pode. E Ele pode, e Ele vai fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. E Ele é Deus. Ele não cabe na minha cabeça. Ele é mais do que eu. Ele é mais do que o governo. Ele é mais do que o país. Ele é mais do que meus pensamentos. A Bíblia disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Simplesmente não tenha medo, porque a graça de Deus pairou sobre nós. E aí Deus vai falar das impossibilidades. Vamos lá, ensinando as impossibilidades aos olhos dos homens, aos olhos humanos. Então eu vou citando. O anjo chega e diz assim: não tenha medo, meu irmão, porque está vendo essa casa? Vai ficar muito cheia. Aí você fala: conversemos. Você vê as impossibilidades. Quando eu falar de uma impossibilidade, a tua fé vai balançar. Você vai dizer: está sonhando. Está com uma bola de cristal? Não, pastor, o senhor está falando de coisas do outro mundo. Todas as impossibilidades. Teremos muitas crianças aqui brincando, subindo, descendo. Muitos jovens fazendo trabalhos maravilhosos. Aqui vai ser. Aí você fala: será? Essa é a nossa realidade. E aí eu questiono a sua fé. Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Sim. Você crê que Deus pode encher essa casa novamente? Sim. Você crê que Deus pode mover esse bairro, fazendo com que essa igreja brilhe nesse bairro? Amém. Então é essa a palavra aos ouvidos de Maria e aos ouvidos de muita gente. Não. Eu sei não. Mas é a palavra de Deus. Você não dá credibilidade na palavra que sai da boca de Deus, porque o próprio Deus garante a credibilidade da sua palavra. A palavra de Deus não depende de mim para ser realizada. A palavra de Deus foi na barriga de uma moça que não tinha relacionamento com homem nenhum. Essa palavra criou uma criança na barriga. Essa palavra foi unicamente a palavra que o anjo disse para ela. Não aconteceu nada. Simplesmente isso. Olha lá, a menina ficou grávida. Esse lado da Maria é o lado das nossas impossibilidades. O lado de José é o lado dos nossos questionamentos. Será que eu vou pegar essa moça? Não. Então José começou até a imaginar: não, eu não vou passar vergonha. Todo mundo vai dizer: olha o homem aí, a mulher de perna nele. Não, eu não quero esse negócio. Eu vou me separar bem de fininho. Não vou desprezar a moça. Não vou sujar o nome da moça. Esse é o lado de José. Sempre vai haver, em relação ao que é impossível aos olhos dos homens, o lado da Maria e o lado do José. O lado da Maria que vai viver a realidade e o lado do José que é o lado questionador.
É um lado questionador. Ah, mas será? Não, confie em Deus. Ele nunca deixou ninguém na mão. Você já viu alguém testemunhar? Eu vim testemunhar hoje, eu confiei muito em Deus e Deus me deixou na mão. Já ouvi esse tipo de testemunho? Deus, ele não seleciona. Ele só usa jovem. Não, ele usa todos. E aqui está uma história que pode se construir a partir de você. Se você entender essa dinâmica de Deus vindo até você, através da sua palavra, essa dinâmica do anjo que está batendo no seu coração, vai dizer: oh, Maria é com você mesmo. Elisângela é com você. Deus, não, você não vê a minha condição, Senhor, não vê a minha... Deus não é com você, não tenha medo, você achou graça, é com você que eu quero agir. E o cerne da minha pregação está na fala da Maria, porque ela vai realizar a sua própria condição, ela vai dizer: poxa, pode ser com outra pessoa, mas comigo não. Eu não. Como é que pode esse negócio acontecer? Não. Aí o anjo disse: nem é com você, você não tem nada que fazer. O Espírito Santo vai te cobrir. Você só precisa não ter medo, crer e me colocar à disposição. Então, o resto não é com você. O plano não é de Deus, o projeto não é de Deus, o projeto não nasceu no coração da Maria, nem do José. Então, tudo está vindo de Deus. O que você tem de fazer é você estar disponível para Deus. Seja disponível, Ele vai fazer tudo. Ele disse: olha, eu vou botar as minhas palavras na sua boca. Quando você não souber o que falar, não se preocupe, porque eu porei as minhas palavras na tua boca. Não é com você, o projeto não é seu, igreja é dele. E ele está dizendo: seja disposto, seja disponível. Como a Maria vai entender isso, e ela vai dizer: eis-me aqui, que me seja feita segundo a sua vontade. Amém? Amém. Não é comigo, ele disse: não, é o Espírito Santo, ele vai te cobrir. Então, tudo que vai acontecer estará sobre você, assim, a pessoa nas mãos de Deus, mas é o próprio Deus que vai fazer tudo. Você já viu uma vez uma chave de fenda abrir alguma coisa assim, uma porta? Só a chave de fenda? A chave de fenda sai sozinha. É aqui. O que precisa? Da mão. Então, nessa história, Maria é como se fosse uma ferramenta. O que vai fazer tudo é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Ele diz: ele vai cobrir. Então, o que é impossível aos teus olhos vai se tornar possível, porque o Espírito Santo vai vir, ele vai te cobrir. Quando o Espírito Santo te cobre, o que vai acontecer? Alguma coisa vai estar acontecendo aí, um mistério vai acontecer. O Espírito Santo vai vir sobre você, e ali lá dentro, o mistério, uma operação especial vai acontecer, vai se fazer, e de repente você vai se achar: uau, já estou grávida. Amém. Você é chave de fé. Você é só ferramenta. A mão de Deus que vai mover. Há muitas pessoas que até desacreditam da sua capacidade de evangelizar. Diz: mas eu evangelizava quando eu tinha 18 anos. Pastor, eu com os meus 80 anos que eu vou lá. É você mesmo. Porque a Bíblia diz: até na sua velhice, eles ainda vão produzir muitos
Eu digo muitos. Amém. Deus vai usar esse exército que dizem nós já estamos na idade melhor. Deus vai usar esse exército para mudar o conceito do homem. O homem diz assim: a força está no jovem, mas eu estou dizendo que Deus pode usar quem Ele quiser. Ele vai te usar a sua boca com muita sabedoria. Sabe quando você vai organizar aquele culto na sua casa? Que você vai convidar todos os seus filhos, seus netos, os vizinhos, ninguém vai negar o seu convite. Sabe por quê? Porque todo mundo te respeita, porque todo mundo te dá valor, porque todo mundo sabe que você tem autoridade. E quando você chama todo mundo, a casa cheia, o evangelho pregado, e alguém vai ouvir o evangelho e dizer: ó, avô, quer saber? Eu quero o teu Deus aí. Porque a sua vida, pelo que você viveu, permaneceu na presença de Deus. Será que alguém vai duvidar que Deus é bondoso para contigo? Porque você tem uma história. Eu quero dizer para você, é com você. Amém? Amém. Pastor, eu tenho 87 anos. Opa, é assim mesmo. Pastor, eu tenho 90, é com os 90 mesmo. Porque a Sara, com 90, Deus deu um filho. Fala aí, meu irmão. Ela deu a luz. Ela deu a luz. Por que você não daria novas crianças na fé? Por que não daria? Por que você não se tornaria mentor, pessoas para discipular os novos que estão chegando, dizendo para ele: olha aqui a Bíblia, filho, eu passei por isso, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Você está falando de droga? Você acha que droga é coisa nova? Não, na minha época até que não tinha internet, a gente saía porque estava ali solto, aí não tinha. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa: eu fiz a minha decisão, tomei a minha decisão do lado de Jesus, eu permaneci até hoje. Está vendo a sua mãe? Está vendo o seu tio? Está vendo o seu pai? A sua vida se torna uma história de vida. Não com você, mas o Espírito Santo vai fazer isso. Convenhamos ser disponível. Convenhamos dizer: Senhor, passa por mim. Senhor, me use. Senhor, põe a tua palavra na minha boca. Senhor, faça-me um instrumento. Senhor, eu quero ser a chave de fenda. Senhor, eu quero simplesmente ser chave que abre porta. Mas a mão é a sua mão. Usa-me, Senhor. Usa-me aonde o Senhor quiser. Na minha casa, aonde eu for. Senhor, me use. Eu simplesmente quero ser instrumento nas tuas mãos. E a coisa mais bonita é que Maria diz: como isso se fará? Visto que não tem um homem, conheço um homem. Como? Essa pergunta, como, nós fazemos diante das nossas impossibilidades. Pastor, pensa comigo, como é que isso vai ser possível? Como isso vai se fazer? Olha a minha condição, olha a minha situação. Visto que eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho nada. Como isto se fará? Não é a pergunta que está ali na cabeça? O pastor veio com a gravidez da Maria, o anjo que chega até a gente, o anjo que desafia a gente nas coisas impossíveis. Mas como isso vai acontecer? A resposta se chama Espírito Santo. Como isto se fará? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Essa é a resposta. Ele não disse para ele: vai lá, faz 10 orações, sobe na montanha, faz isso, dá dízimo, não sei, de tudo que você... Não. Ele disse: o Espírito Santo é a resposta. Ele vai descer sobre ti. O Espírito Santo que vai operar o milagre.
É Ele que vai fazer isso. E no verso 37, para finalizar, o texto diz: porque para Deus nada é Impossível. Eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo, ele se encarrega o Espírito Santo, ele vai entrar no jogo. Não é ele que convence as pessoas nos seus corações que são pecadores. Não é ele que estava ali no livro de Atos capítulo 2, enchendo o povo do poder e uma pregação do peito, cheio do Espírito. Quantas conversões? 5.000. 3.000. Pensa comigo, uma pregação, cheio de uma só, uma. Aí, agora fala para mim o que é impossível para Deus. O Espírito estava na vida de Pedro e João. Eles indo lá no templo, na hora da oração. Quando chegam lá, estava lá na porta um paralítico, mendigo, toda a vida estava lá. Escute, Bolsa Família, o Auxílio Brasil nunca tirou aquele homem no lugar onde estava. Nenhum programa social mudou a história daquele homem que estava lá. O Estado existia na época, não mudou nada. O templo existia lá e não mudou nada. Os sacerdotes que entravam, os religiosos, existiam ainda naquela época, portanto eles entravam. Ele se tornou, assim, um amigo do templo. Todo mundo, eu acredito, passava e dizia: oi, tudo bem? Hoje você não tem nenhuma moeda para mim? Espera aí, depois do culto eu vejo qualquer coisa. Mas ninguém levou esse homem para dentro do templo. Ninguém pegou esse homem e disse: opa, você sempre fica aqui na porta, mas a bênção está lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá falar com aquele que cura, que sara, que liberta. Ninguém falou isso. Gente, tem muita gente que estão lá nas portas pedindo, mas não tem ninguém que o leve para dentro da presença do Pai. Mas foi o Espírito Santo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando eles olharam para ele, e ele pedindo, esperando receber, ele aí Pedro diz: olha, fixe seus olhos, olha para nós, porque a resposta está aqui na igreja do Senhor, os filhos de Deus, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Então o mundo precisa olhar para nós, não manda o mundo olhar para outro lugar. Diga: olha para mim, olha para nós, olha, porque eu tenho um Jesus que transforma, que muda, um Jesus que vai te dar um novo viver. Olha para mim. E ele estava ali, esperançoso de receber algo. De repente Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é mais do que o ouro, é mais do que a prata. A prata nunca levantaria aquele homem paralítico. O ouro nunca mudaria a história e a circunstância de vida daquele homem. O ouro, prata, representam poder. Eu não tenho poder que transformaria a tua vida, mas o que eu tenho, amém? Amém. Em Jesus. Então, no nome de Jesus, levanta e anda.
Você quer que o povo corra atrás? A fama. O pessoal quer saber agora que Jesus é esse. Irmãos, nós precisamos entender que é provocando o sobrenatural que Deus vai realizar muita coisa na vida das pessoas. Não tenha medo. Eu sou crente. Sabe por quê? Você não tem nada que perder. A pessoa é curada não no seu nome, nem no nome do seu pai, nem no nome do seu avô, não. É no nome dele. E Jesus garante pelo seu próprio nome. Está escrito: não há outro nome que foi dado para que os homens sejam salvos. Não há outro. Existe um único nome, o melhor. E naquele dia o homem se levantou. Ele entrou no templo. Todo mundo ficou maravilhado. O impossível aconteceu. Deus está dizendo: meu amado, olha para mim, acredita no que falo, acredita na minha palavra, porque as coisas impossíveis podem se tornar possíveis. Amém. Porque para Deus nada é impossível. Está muito fraco. Para Deus nada é impossível. É isso aí. É de você acordar, é de você crer, é de você declarar, dizer, sem medo, que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Senhor, eu sei que para ti nada é impossível. Eu vou ser caminhar, olhando pelas impossibilidades da vida, e dizer: Senhor, para ti nada é impossível. A coisa vai dar certo, o negócio vai abrir, a coisa vai fluir, porque para Deus nada é impossível. Cria isso dentro de si, que nasça essa palavra que foi até Maria, que dizia para ela: você ficará grávida, e essa mesma palavra está vindo até nós hoje, dizendo: para mim nada é impossível. É de crer, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu quero que você experimente as impossibilidades de Deus. Na sua família, para Deus nada é impossível. Pela tua saúde, para Deus nada é impossível. Pastor, meu filho se afastou da presença de Deus, não quer nem saber mais do Evangelho. Para Deus nada é impossível. Mas o meu marido não gosta, ele não vem para a igreja. Quando eu chamo, ele fica de mal-humorado comigo. Para Deus nada é impossível. Não tenha medo de nada. Simplesmente acredite e diga: Senhor, eu sei e eu creio que para ti nada é impossível. Ele muda todas as coisas e nada muda ele. Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Porque para Deus nada é impossível. Essa palavra eu quero que encontre um espaço e que você possa desafiar todas as suas impossibilidades. Eu não sei o que você tem que estar como impossibilidade. Diga para aquele problema: hoje eu aprendi. Eu achava que tu era uma montanha muito forte, muito resistente, mas hoje eu aprendi que para meu Deus não é impossível. Você vai ser removido. A palavra de Deus a Zorobabel. Assim diz o Senhor: quem és tu, grande montanha, diante de Zorobabel? Quem és tu, problema? Quem és tu, dificuldade? Quem és tu, impossibilidade, diante dos filhos de Deus? Em nome de Jesus será removido. Em nome de Jesus vai dar lugar a flores, a folhas, a bênção, a frutificação. Vai dar lugar para outra coisa. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe a sua palavra. Eu quero que você ore, que você coloque diante de ti essa palavra. Você diga: Senhor, eu não quero que essa palavra seja ouvida aqui. Depois de eu ouvir aqui,
fé, para eu não ter medo de nada, para eu acreditar e caminhar, porque para ti nada é impossível. Feche seus olhos e oremos. Senhor, eu quero agradecer pela manhã de hoje a Tua palavra que nos chega com essa força, com essa alegria de que para Deus nada é impossível. É bom, Senhor, ouvir isso, mas também melhor descer essa palavra nos nossos corações. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a acreditar na Tua palavra, em toda ela, assim como ela veio esta manhã. Queremos sair daqui e jogar longe de nós todas as impossibilidades e acreditar na Tua graça, no Teu poder. Assim como na hora que o Senhor quiser, nós cremos que o Senhor trará a realização de tudo quanto temos colocado diante de Ti. Usa cada um dos meus irmãos aqui presentes. Usa cada família, ó Deus, que se rende a Ti. Porque para Deus nada é impossível. Te bendizemos, Senhor. Te louvamos, grande Deus. No precioso nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Louvado seja Deus. Para Deus nada é impossível, né? Então vamos tomar um café. Os irmãos terão uns 10 minutinhos para tomar café.